Estamos aqui com mais um Teatrando, conversas sobre teatro. Meu nome é André Ferraz e hoje estamos aqui com Liliane Alves. Ela é professora do grupo de teatro, professora e diretora do grupo de teatro Entre Elas, coordenadora artística da Casa do Beco. Liliane, ela é atriz, cantora, terapeuta holística, mestra em letras pela UFMG. E hoje, especificamente, vamos falar do trabalho do Grupo Entre Elas, que é um trabalho voltado para senhoras de terceira idade do aglomerado Santa Lúcia, mas que envolve pessoas também de outros lugares, mas ele é feito no espaço, né, no aglomerado Santa Lúcia, que é uma área periférica, também chamada como Morro do Papagaio, na cidade de Belo Horizonte, feita pela Casa do Beco. E hoje ela é coordenadora artística da Casa do Beco, que envolve outros, né, os vários grupos artísticos, dentre eles o que a gente vai conversar hoje, que é o Entre Elas. Tudo bem, Lili? Tudo bem, André, e você, como vai? Estamos naquela quarentena, naquele esquema todo de dentro de casa, e pelo amor de Deus, não saiam de casa, não vão para shopping center, fiquem em casa e vamos embora. Vamos falar sobre teatro, sobre as experiências pedagógicas, e você fez parte, está fazendo parte de uma experiência que eu acho muito, muito, muito importante, que é essa experiência com o Grupo Entre Elas. E para a gente conversar um pouquinho e também para você falar um pouquinho sobre como você chegou lá, né? Falar um pouquinho do seu percurso, até você chegar lá na Casa do Beco e como foi esse processo. Tá bem, querido. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar podendo falar desse trabalho que para mim é muito caro, muito especial, que é com essas mulheres de terceira idade do Morro do Papagaio, né? Mas como que eu cheguei lá? Você bem disse, a minha formação é em letras, eu começo a minha carreira profissional como professora, estava fazendo mestrado, e de repente muito interessada pelas artes, até pela ligação com a literatura, eu comecei a cantar, comecei a brincar de teatralizar coisas, e, e de repente eu me vi, paralelamente ao meu trabalho como professora, eu me vi também terapeuta. Então eu estava um pouco conciliando muitas coisas, assim, né, muitos vieses da minha alma. Eu estava sendo educadora numa escola em Belo Horizonte, eu estava brincando de cantar e de fazer teatro, e estava me tornando terapeuta. E aí o que aconteceu é que em 2012 eu comecei uma formação em Santa Catarina, que é uma formação em cantoterapia. É uma escola uma escola alemã de canto que tem o objetivo de fazer com que esse canto seja terapêutico. E, enfim, em determinado momento dessa minha formação, foram 4 anos de formação, havia necessidade de eu produzir um projeto social. Uma das etapas de aprovação nesse curso era desenvolver um projeto social. E na época eu estava em cartaz num musical com um amigo, Marcelo Oliveira, que você também conhece, que na época ele era coordenador pedagógico da Casa do Beco. E muito engraçado, porque nós ficamos 1 ano ensaiando esse musical, e nesse 1 ano eu fui 4 vezes para Santa Catarina e ficava 1 semana, assim, em imersão lá. E um belo dia ele me perguntou, mas o que você tanto faz em Santa Catarina? Que diabo é isso que você tanto vai lá, né? Fica ausente dos ensaios. E aí eu comentei com ele que eu estava fazendo essa formação e que eu ainda estava procurando, inclusive, um projeto social para me envolver. Na época eu tinha uma intenção de trabalhar com crianças, de abrigos, eu queria experimentar o canto com crianças, né? Então eu estava muito, assim, completamente o oposto. E aí o Marcelo me falou desse trabalho da Casa do Beco, que eu não conhecia, e me convidou. Ele falou, olha, você não quer, então, levar esse seu projeto para o lugar onde eu trabalho? E aí era uma coisa muito diferente, né? Eu falei, nossa, de criança para terceira idade, mas eu sou muito flexível a desafios, então eu falei, vamos lá, deixa eu conhecer esse lugar. Então, quando eu cheguei, eu conheci esse grupo de mulheres, eram já mulheres que já vinham fazendo teatro, eram mulheres todas 50 a mais, né? Do Morro do Papagaio, especificamente, era um grupo na época de 6 a 8 mulheres. Elas estavam
Isso já era 2014, então, né? Eu começo o meu curso em 2012, 2014 eu estou ali entrando na Casa do Beco, levando esse projeto de cantoterapia para algum lugar. E cheguei ali na casa, me deparei com esse grupo de mulheres, senhoras, na sua maioria todas, né, da comunidade do Morro do Papagaio, naquele momento, que estavam fazendo uma peça, e era uma peça que contava a história da vida delas. A peça chama-se Quando Eu Vim para um Belo Horizonte. E aí eu fui conhecendo a história do grupo, né, vou contar rapidinho, pode, né? Contar aqui a história do grupo rapidinho, porque essa é que a Casa do Beco tem um projeto, tinha na época, em 2011, a Casa do Beco começa uma parceria com o CRAS, Santa Rita, que é o centro de referência, né, que fica no Morro do Papagaio. E o Nil César, que era a pessoa que foi iniciar esse trabalho, começou um trabalho de teatro dentro do CRAS. E esse trabalho se encaminhou por um tempo, ele conseguiu reunir algumas mulheres, na época acho que eram 20 mulheres que frequentavam o espaço, e quando essa parceria acabou, ele fez o convite para as demais senhoras, né, assim, vocês gostariam de continuar? E então ele convidou essas senhoras para ir para a Casa do Beco. E elas faziam esquetes teatrais, elas faziam improvisos, mas aquilo era uma brincadeira. E acho que, de certa maneira, também, até um certo tempo, talvez tenha sido entendido esse trabalho como uma questão de entretenimento, como um aspecto quase que de ocupação, né? De terapia ocupacional, talvez, para essas mulheres. Só que algumas começaram a ficar muito chateadas porque não estavam sendo chamadas de atrizes. Então, acho que o Nil conta que, num determinado momento, depois de terem vindo de uma apresentação num centro cultural, eles faziam isso, faziam pequenas apresentações em centros culturais ou em casas de idosos, faziam essa interação. E aí, um dia, voltando, algumas muito satisfeitas com o resultado, o Nil pergunta, e aí, vocês estão satisfeitas agora? Aí uma fala, de jeito nenhum. A gente não é atriz de verdade, não. E ele pergunta, como assim vocês não são atrizes, né? A gente apresenta com a nossa própria roupa. A gente não tem figurino, a gente não tem cenário, a gente não tem aquele negócio que chama camarim. Não é demais? Não é lindo? A gente não tem camarim. Como assim que a gente é atriz? A gente não é atriz. E aí, ele se deparou, então, com esse desafio, né? Elas queriam uma peça. Então, tá, então ele entendeu, vocês querem uma peça, sobre o que nós vamos falar? Então, como a maioria era moradora do Morro do Papagaio, resolveu-se contar a trajetória delas, todas elas são do interior, das que estão conosco, na época era só uma, que não tinha, que morava mesmo em Belo Horizonte desde então, todas as outras vieram do interior, e por motivos até muito semelhantes, às vezes, foram parar no Morro do Papagaio. A vinda delas para Belo Horizonte implica muito uma questão de busca de melhoria, né, de vida, de trabalho, algumas fogem de violência doméstica, inclusive, do interior, então tem uma coisa meio comum, assim, que se escuta, e o Nil vai, então, alinhavar essas histórias e escrever, então, com elas a primeira peça, Quando Eu Vim para um Belo Horizonte, que conta essa trajetória. E aí ele está, em 2014, justamente no ano em que ele está montando essa peça. É quando eu chego. Então, quando eu cheguei, como elas estavam solicitando coisas, elas queriam cantar na peça, né? Elas não queriam só contar histórias, elas queriam cantar. E eu bato na porta da casa, justamente oferecendo um projeto de canto, né? Um canto terapêutico. Então, juntamos a fome com a vontade de comer. E aí eu então deixei, né, o meu projeto que inicialmente eu tinha o desejo de fazer com crianças, eu acabei escolhendo então fazer porque já era uma demanda que elas queriam, já tinham esse envolvimento e o aspecto social, né, muito forte da Casa do Beco me chamou muito a atenção. Presenciar já de cara, assim, eu chego e já reconheço assim uma grande transformação na vida delas, né? Pelo pouco que eu escutei da história delas, eu já tinha relatos muito lindos, muito positivos, assim, de melhoria de saúde psíquica, de melhoria de higiene corporal, porque algumas tinham tanto uma sensação de autoabandono que
tinham faltas de cuidados pessoais, sabe? Então, quando eu chego e encontro esse ambiente já começando, já bastante construído na questão da autoestima, e eu sendo terapeuta também já, eu falei, putz, não consigo não ir embora, não, sabe, não consigo não fazer o meu projeto aqui. E aí eu comecei, então, em 2014, eu fiz esse trabalho com elas, levei a cantoterapia, compus algumas pequenas canções que elas executam na peça, dentro do tema delas, que elas estavam desenvolvendo. E, assim, meu projeto de estágio, vamos dizer assim, era de 3 meses. Agora, pergunta se eu fui embora com 3 meses. Estou até hoje. Até hoje. Já 6 anos. Não é? Bastante tempo já. É muito bom. E, Lili, e aí eu fico me perguntando assim, tanto é que é um dos motivos, né, que eu convidei você, essa interseção que você mesmo fala, né, desse trabalho de cantoterapia, que é esse trabalho que lida com a questão terapêutica, que lida com questões do próprio psicológico da pessoa, e como você relaciona isso com a questão artística mesmo, com as situações, as cenas, e o que é a arte para elas, para essas mulheres, você sente que representou para a vida delas também, porque eu acho que é algo que é muito comentado, né? A gente brinca assim, que teatro não é terapia, mas ele pode ser terapêutico, e ainda mais na mão de quem sabe o que está fazendo, né? Nossa, essa observação é tão maravilhosa, obrigada por ela. E aí? Qual para você a bola? Então, acho que isso que você falou é lindo e muito importante, assim. Eu desde meu contato com a literatura, né, escrevo poesia, escrevo textos, inclusive me lembro de ter escrito uma certa dramaturgia com um certo diretor num certo ano de 2012. Um certo Porlamondo, que foi para... Porlamondo, maravilhoso. Marcou muito para mim, com certeza. É um espetáculo muito especial, assim, eu sou muitíssimo grata pelo nosso encontro naquele momento, foi divino. Então, mas desde a época em que eu trabalhava com literatura e dava aulas, eu já entendia a arte como um processo de engajamento e de transformação, tanto social quanto pessoal. Eu gosto da arte pela arte, mas eu gosto menos da arte pela arte. Eu gosto muito de uma arte que te inquieta, porque a arte é isso, né? Vai te inquietar, vai te fazer refletir, vai te levar a transcender. Então, esse aspecto da transcendência, ela é muito cara para mim, sabe? Eu sempre persegui isso muito, e acho que por isso, para mim foi muito fácil conciliar esse trabalho artístico, né, do canto com um processo terapêutico, ou do teatro como um processo terapêutico, porque isso para mim é muito da arte, assim, independente se é dança, se é literatura, se é pintura, se é um filme. Então, para mim, isso já é uma compreensão natural, né? Eu sinto que a arte, ela nos motiva a movimento, e esse movimento é sempre transcendental, né? É sempre um passo à frente, é sempre uma renovação, mesmo que dolorosa, né? Porque às vezes a gente se depara com situações de grande conflito, e isso também é muito bom. Então, tudo isso é muito terapêutico, não é? Se o conflito, se algo me movimenta para que eu reflita melhor, para que eu avance, ou mesmo que eu me constranja num processo de introspecção, e mesmo que doa, eu possa ganhar, que seja uma aprendizagem interna, isso tudo é terapêutico, né? Então, por si só, já seria. E na Casa do Beco, a gente pode ver isso acontecendo em muitos momentos, porque a casa pretende fazer trabalhos artísticos. A gente tem, né, uma companhia de dança, a Companhia Movimento do Beco. Você citou, né, o meu caso agora como coordenadora, estou desde o ano passado como coordenadora artística, né, dos grupos artísticos da casa, e na casa a gente tem uma companhia de dança, a gente tem esse trabalho de teatro com essas senhoras,
a gente tem o Cine Beco e a gente tem o Grupo do Beco, que é o grupo de teatro. Que eu já fiz parte, eu fui ator convidado pelo Grupo do Beco no espetáculo Bendita Voz entre as Mulheres. Isso mesmo, né? Entre 2004 e 2006. Então, e talvez você tenha visto isso na sua experiência lá, né? Eu vejo que como que a casa surge, né? A casa surge de um engajamento social, né? De pessoas que querem, através do teatro, comunicar a realidade periférica, a realidade que perpassa, né? Toda uma geografia que é muito específica, né, e que porque é muito específica também tem contornos emocionais e de personalidade também muito próprios. Então eu vejo isso muito fortemente na casa, em todos os movimentos artísticos que a gente acaba fazendo, porque o material humano que a gente está lidando são de pessoas que querem sempre sair da invisibilidade e se colocar num movimento de se mostrar com uma voz própria, capaz de dialogar com essa sociedade, né? Porque a realidade é bem clara, nós somos uma comunidade ali periférica, que pede passagem, né? Que pede licença, por favor me escutem, por favor me vejam, né? Então, assim, a gente poderia dizer assim, não, Liliane, isso não é um trabalho terapêutico, isso é um trabalho social. Não é verdade que não seja terapêutico, porque quando você dá a oportunidade dessas pessoas que não são carregadas de invisibilidade, né, você consegue fazer com que a cidade veja, com que a própria comunidade, outros da comunidade, a gente não precisa nem que outros da cidade nos vejam, que aliás seria maravilhoso, e é sempre o que a gente também busca, para que a gente possa mostrar esse valor que a casa carrega, né, que essa arte periférica carrega. Mas mesmo que a gente não consiga essa visibilidade para fora, quando você tem uma pessoa da comunidade olhando a sua vizinha, ou o jovem, né, que poderia estar no tráfico e não está, porque ele está fazendo arte, você está mostrando um outro caminho possível. Né? Quando você vê uma vizinha sua, que poderia estar cuidando do neto, só cuidando do neto, ou só cuidando da família, ela atravessa o morro porque ela vai ter uma oportunidade de ganhar um momento que seja, 2 horas que seja na semana dela, um lugar de existência, outra, que não o da casa, o confinamento da casa, em que ela pode expandir, né, assim, os seus desejos, os seus sonhos, em que ela pode sonhar, simplesmente, você está trabalhando terapeuticamente. Né, com a pessoa que está recebendo aquele trabalho que a gente está dando, artístico todo, e com aquela comunidade toda que vê todo aquele movimento sendo tecido, e que começa a pensar assim, puxa, eu tenho direito de sonhar? Não é? E por que eu estou te falando isso, assim? É muito bonito quando eu vejo, assim, as senhoras, entre elas, né, elas falam assim, fulana me cumprimentou na rua, me perguntou quando é que eu vou estar em cartaz de novo. Então elas começam a ser conhecidas na comunidade como as atrizes da Casa do Beco. E isso é muito especial, né? Assim, mesmo que seja uma pequena visibilidade, assim, já é um reconhecimento disso que eu disse, dessa pergunta, né? Eu posso sonhar? É possível mesmo que aqui nesse lugar, que é tão alijado socialmente, em que as perspectivas são difíceis de serem realizadas, existe um lugar onde eu posso respirar esse sonho? Então, isso já é terapêutico. Pois é. E aí tem uma coisa que quando eu assisti o espetáculo, né, eu acho que eu assisti, ele foi o primeiro, que foi esse primeiro que você citou, né, 2014, 2015, 2015. Esse 2015 eu assisti. E para mim, assim, ficou muito forte o fato delas não só estarem presentes ali, podendo sonhar, mas contando as histórias delas mesmo, tipo, construindo uma lógica estética delas, né?
que não era uma lógica estética tão externa, assim. Era dentro de uma estrutura, e aí tinha muito essa coisa do relações com a igreja, com cantos religiosos, com a questão da televisão, com contatos muito cotidianos e elas tendo um olhar poético para essas relações, assim. E aí e isso foi muito forte, assim ver que elas não só, como às vezes a gente infelizmente vê, né? Vai fazer um trabalho tal com pessoas que não fazem teatro, aí bota qualquer texto e vira um marionete, alguma coisa assim. Não, elas, de fato, contando uma história delas, na energia delas, com a estética delas, assim. E isso ser muito interessante, assim. E, ao mesmo tempo, ver que tem outras coisas, né? Como tinha projeções, coisas muito bacanas, inclusive, ideias de estéticas também muito legal. E como isso casou com elas e não brigou, né? Com o que elas tinham a oferecer como atrizes, criadoras, assim. Isso foi muito legal. Essa peça que você está se referindo é a segunda peça delas que você assistiu, o Mãe Raiz do Morro. Mãe Raiz do Morro. Mas você tem toda a razão, assim, tanto no Quando Eu Vim, eu acredito que você tenha visto as duas, se não me engano. Mas, não, acho que eu vi Mãe Raiz do Morro. Foi 2016 que a gente estreou essa peça. Mas você tem toda a razão, assim, tanto no Quando Eu Vim quanto no Mãe Raiz, tudo parte disso, né, do que elas, tanto que o grupo surgiu porque elas desejaram, né, assim, nós queremos ser atrizes, e aí isso se desenha a partir desse desejo, né, a história que se conta a partir da narrativa delas, daquilo que elas dão conta de fazer. Isso foi com a estreia do Quando Eu Vim, eu entendi que esse processo estava sendo desenhado dessa maneira, e aí foi muito interessante porque com o Mãe Raiz do Morro, que é a segunda peça delas, em que eu vou aí ser co-diretora desse espetáculo, já teve um outro avanço, assim, sabe? Já teve um protagonismo um pouco maior, assim, porque no Quando Eu Vim, elas queriam uma peça, elas queriam serem chamadas de atrizes, assim, para ter um cenário, né? Um figurino, uma narrativa, tá bom. Mas quando terminou, Quando Eu Vim, foi muito interessante, porque uma das senhoras, a gente falou assim, então agora você está satisfeita, né? O pessoal da casa falou, então agora vocês estão satisfeitas, porque agora você tem uma peça, tem figurino, tem cenário, tá tudo tão realizado, tipo assim, acabou. Aí uma vira e fala assim, não, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, a gente contou como é que a gente veio do interior, como que era a nossa vida na infância, do interior, como a gente chegou aqui no Morro do Papagaio, e a peça termina quando ela chega em Belo Horizonte. Mas vocês não querem saber que a gente criou os nossos filhos aqui, não? A história vai parar aqui? Vocês não vão contar como é que a gente deu conta de criar os nossos filhos aqui no Morro? E aí que veio, então, a demanda da segunda peça, que era uma peça que a gente queria mesmo, assim, saber usar um pouquinho mais com elas, assim. Então, na primeira experiência, era muito um improviso, tinha um roteiro de ações, assim, mas elas não tinham texto para decorar. Porque era uma primeira experiência, porque enfim, porque era tudo muito, né, assim, experimental, talvez, ainda para elas, e também, no entendimento da casa, de saber do que elas davam conta. Então, era um roteiro de ações bem claro, e elas poderiam improvisar. Então, a peça poderia durar tanto 50 minutos quanto 1h30. Mas, como essa demanda delas, né, era por refinar o trabalho, nós ousamos dar textos para elas decorarem. Então, Mãe Raiz do Morro não é um texto baseado nos relatos delas, sim, baseado nas experiências de vida, mas tem um protagonismo a mais delas, porque na época, além de eu estar trabalhando com ela, elas tinham um professor bom, não sei, não me lembro exatamente qual que era a matéria exatamente que ele trabalhava com ela, assim,
mas ele trabalhava na época com produção de vídeo na Casa do Beco e as provocou a utilizar câmeras fotográficas para irem a campo pesquisar outras mulheres da comunidade. Então, foi simplesmente sensacional que ele fez todo o processo de ensinar como é usar uma câmera, como gravar. Então, nós fizemos um roteiro de perguntas, e elas também fizeram várias outras, e aí elas iam com a câmerazinha delas, na vizinha, na colega, pesquisaram outras mulheres da comunidade sobre o que era... Oi? Outras mães também. Outras mães, sim. O tema, né, das mães. O que era ser mãe na favela. E a gente recolheu esse material, né? Então, esse material todo, você vê, já é um outro protagonismo que elas têm, né? E já começa a desenhar um pouquinho mais esse gostinho de ser atriz, né? De ir a campo, de pesquisar, de voltar e de pensar esse material, como é que pode ser desenhado como... Então, foi isso. Então, Mãe Raiz do Morro já tem bastante ousadia, assim. Aí a peça tem mesmo 1 hora de duração, tem fala decorada. Muito legal. E vocês viajaram, né, com esses espetáculos. Elas apresentaram em outras cidades, em outros lugares também, né? Teve umas experiências, assim, muito bacanas para elas também, para vocês. Em São Paulo, a gente teve a oportunidade de apresentar uma versão já com 15 mulheres, e não mais 6, de quando eu vim para Belo Horizonte. Então, falando desses processos, né, de saúde, e vamos falar de processos de saúde emocional, né? Em 2016, ao mesmo tempo em que nós estávamos estreando esse trabalho com um grupo de 6 mulheres que nós tínhamos na casa, paralelamente estava acontecendo no posto de saúde local uma oficina de teatro, de bonecos. A professora delas era a Sol Zofiro, que... Sol. Fiz questão de citar o nome porque eu sei que você conhece. A Sol estava trabalhando com outras mulheres no posto de saúde através da Casa do Beco. Então, a Casa do Beco se inseriu dentro do posto de saúde num processo de parceria, porque havia uma observação por parte da coordenadora do posto de saúde que as mulheres que estavam frequentando a casa já não estavam mais tão frequentes ao posto de saúde. E não é porque elas não estavam fugindo, é porque elas estavam tendo melhor, né, condições de saúde. Então, a gente já tinha, como eu te falei, relatos de mulheres que tomavam ansiolíticos e que, de repente, não precisaram mais tomar. Não é? Olha que ganho. Questões de pressão alta, que começaram a se estabilizar mais, porque tinha algumas que tinham oscilações, né? Então, todas essas questões, melhoria do sono, são relatos que a gente foi tendo, não é maravilhoso? Maravilhoso. Esses relatos também, olha que bonito isso, muito sensível essa diretora, né, do posto de saúde, de perceber que esses relatos foram chegando também para ela, lá, das nossas senhoras que já estavam conosco, e que, de repente, acontece essa parceria, né, maravilhosa, de saúde terapêutica, portanto, de novo, ali, naquele posto de saúde local. Então, assim, 2016, eu estava com esse grupo de 6 senhoras dentro da Casa do Beco, mantendo o trabalho do que a gente chamou de Entre Elas, e, paralelamente, a casa desenvolvendo dentro do posto de saúde um projeto que se chamou O Afeto na Melhor Idade, e que começou, e que era assim, era dentro do posto de saúde, a professora, né, a Sol, trabalhou teatro de bonecos com quem quiser. Então, enquanto você estava esperando para a sua consulta, você poderia chegar, e o que aconteceu foi que ela conseguiu agariar, né, outras mulheres, mais mulheres, e isso ficou frequente, e quando, infelizmente, né, chegou o fim, assim, desse projeto, por uma questões de recursos, essas mulheres iam para onde depois?
né? Aí... Seria tão bom que os governantes percebessem a importância que a arte tem, né? Não só como é muito propagado com relação aos jovens, mas com relação a todos nós, qualquer idade que seja, né? Tanto na terceira idade, quanto esse poder que a gente coloca, né, a questão terapêutico, sim, mas de alma, de transcendência mesmo, de percepção, e que a saúde acompanha isso também, né? E é isso. E aí? Então, só para você ter uma ideia, assim, né, de uma situação muito especial que nos aconteceu no ano passado, falando sobre essa transformação toda de transcendência que acontece, né? Nós fizemos, então, em 2016, o Mãe Raiz do Morro, que já era um grande desafio para elas, mas elas nunca tinham saído de dentro da Casa do Beco para apresentar em espaço de teatro fora da casa. Nós nunca tínhamos estado antes apresentando essa peça, Mãe Raiz do Morro, num teatro público. Então, no passado, a gente teve a primeira oportunidade de apresentar essa peça no evento do Dia do Idoso, no Teatro Francisco Nunes. Era um evento, né, para a cidade, mas a gente fez uma primeira apresentação cobrando o ingresso, imagina isso, na Funarte, no ano passado, no final do ano passado. Então, isso foi um acontecimento na vida dessas mulheres que você não tem noção, assim, era a primeira vez, então, que elas apresentavam, assumidamente como atrizes, porque agora a gente está cobrando ingresso, né, é lindo? E nós fizemos 2 apresentações, uma na sexta e uma no sábado. Então, quando nós fizemos a apresentação da sexta, que foi já muito emocionante, nós sempre fazemos depois das apresentações, um bate-papo do público com as atrizes, para que o público conheça o processo delas, as conheçam, enfim. Então, na sexta-feira tinha havido um bate-papo muito interessante, e quando foi no sábado, elas chegaram, e eu perguntei, e aí, meninas, como vocês estão se sentindo agora, né, atrizes? E aí uma delas para mim fala assim, essa atriz, essa senhora, né, ela fala assim, Liliane, eu tenho mais de 60 anos, eu achei que eu ia, depois dos 60, eu trabalhei a minha vida inteira, então quando eu entendi que eu não podia mais trabalhar, eu achei que eu ia morrer de depressão na minha casa. Então, você pensa bem, eu sou uma mulher já idosa, negra, periférica, né, moradora de favela, eles não falam periférica, ela fala favelada. Eu sou uma mulher negra, de mais de 60 anos, favelada. Vivi a minha vida inteira de passar pano de chão na casa dos outros. Muitas vezes eu troquei comida por trabalho. E ontem, ter visto aquele tanto de gente em pé batendo palma para mim... É o resumo do que eu acho que é a grande transformação que a gente pode ter, né? E aí o que eu achei interessante é que na plateia nós tínhamos uma pessoa que é ligada à Secretaria de Saúde. E quando no final do bate-papo ele veio, eu contei a história, né, toda, ele veio me falar assim, mas esse projeto saiu de dentro de um equipamento nosso? Eu falei, saiu. Parte disso saiu. Porque saiu desde o início, porque saiu de um CRAS, né, de um centro de referência, e depois, num outro momento, esse grupo cresce, ganha mais mulheres a partir de um posto de saúde. Então, você imagina o que não poderia acontecer na vida de muita gente, não é? Lili, muitíssimo obrigado. Assim, todas essas, assim, e convido a quem for de Belo Horizonte, quando terminar essa loucura toda, que eu tenho certeza que, né, Deus é grande, um dia termina, que vai conhecer o trabalho da Casa do Beco, que é um trabalho muito bacana, muito especial, feito no Morro do Papagaio, na aglomerado Santa Lúcia, e esse trabalho todo especial que você faz com você, Marcelo também, Marcelo Oliveira, Fernanda, né? E lá o Nil, toda a galera lá da Casa do Beco, que é muito bacana. Muito obrigado, Lili. Imagina, querido, eu que te agradeço muito, muito, muito a oportunidade de poder falar desse trabalho que é, de verdade, assim, muito especial para todos nós ali. E em nome de todas elas, eu te agradeço. Depois eu vou mostrar a entrevista para elas. E manda beijo para todo mundo. Mando com certeza. E vocês que estão assistindo aqui, continuem com a gente.
tem os vídeos das outras entrevistas. Inscreva-se no canal, por favor, ajuda a gente. E, ó, beijo, tchau. Tchau, querido.